Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a vida de Jesus Cristo. Gostaria de começar com a pergunta: quem é Jesus? Para dar uma resposta completa a essa pergunta, acho que eu não teria tempo de completar nesta vida, mas vou tentar colocar alguns pontos aqui. Por favor, entenda que Jesus é muito mais do que estaremos estudando. O nome Jesus quer dizer Deus é Salvador. O Yahweh é Salvador. Yahweh sendo o nome que Deus declarou para Moisés. Porque a linguagem hebraica escrevia somente as consoantes, e porque os judeus não mencionavam esse nome em público ou o escreviam completo por ser sagrado, não sabemos qual é o verdadeiro nome completo. Se colocarmos a vogal A depois do Y e a letra E depois do W, temos a palavra Yahweh, que em português seria Javé. Outra forma usada é se colocarmos a letra O depois do Y e a letra A depois do W, formando então Yoá, que em português seria Jeová. E o nome Cristo é vindo do grego, que quer dizer ungido, o mesmo que Messias em hebraico, o Salvador prometido no Antigo Testamento. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, como vemos em Mateus 16, de 15 a 16. Mas nós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como Deus, Jesus também é eterno tanto no passado como no futuro. Nunca foi criado e nunca vai deixar de existir, mas sempre foi e sempre será. No princípio, como podemos ver em João 1, de 1 a 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no futuro, como vemos em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ele criou todas as coisas e as sustenta e as governa, como podemos ver em João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E em Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele não nasceu de homem, mas do Espírito Santo, como podemos ver em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele nasceu sem pecado, pois nunca teve pai humano, e nunca pecou durante toda a sua vida, quebrando assim a maldição do pecado que entrou através de Adão, como podemos ver em Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Podemos ver em João 1,14 que Jesus é Deus vindo à terra como homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E também vemos em 1 João 4,14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Enquanto viveu na terra, Jesus era tanto 100% homem quanto 100% Deus. As duas naturezas existiam em Jesus ao mesmo tempo. Em João 1,1 lemos, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em 2 João 1,7 continuamos, Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne.
Assim é o enganador e o anticristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que pelo seu sacrifício pagou pelos pecados dos salvos, como vemos em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 a 21. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Em João 14,6, lemos as palavras do próprio Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também é o único mediador entre Deus e os homens, como vemos em 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele é o sumo sacerdote eterno. Em Hebreus 5, começando no versículo 5, lemos: Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando estudamos a Bíblia, vemos que depois que o homem pecou e morreu espiritualmente, sendo incapaz de alcançar ou mesmo buscar a Deus, Deus fez alianças com Abraão, Davi e outros, e finalmente prometeu uma nova aliança em Jeremias 31:31. Ele fez a promessa de uma nova aliança diferente das que ele fez antes. Nesta nova aliança, ele colocaria a lei dentro dos homens e escreveria a lei nos seus corações. Então Jesus é um enviado de Deus para cumprir essa nova aliança. Para validar essa promessa, temos centenas de profecias que foram cumpridas em Jesus. Em Hebreus 9:15 lemos: Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele foi profeta, mestre, rei e herdeiro de todas as coisas, como vemos em Hebreu 1:2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o bom pastor, como vemos em João 10, de 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. E ele é a cabeça da igreja, como vemos em Efésios, começando em 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele é a luz do mundo. Em João 8:12 lemos: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é o juiz do mundo, como vemos no texto começando em João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Finalmente, nesse estudo, ele é o nome acima de todo nome, como lemos em Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No final, todos dobraremos nossos joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. Uns o irão adorar como Senhor e Salvador de suas almas, e outros irão o enfrentar como juiz do mundo. Desejo que você examine seu coração e se assegure se Jesus é o seu Senhor e Salvador, para que os seus joelhos se dobrem perante a Ele em adoração e não em eterna e completa condenação. Então, quem é Jesus? Eu oro para que Deus lhe dê mais e mais entendimento de quem é Jesus e o que Ele veio fazer para nos salvar, e o que Ele vai fazer quando julgar a todos. Que você possa cada dia mais crescer no conhecimento e adoração de Jesus através da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus lhe abençoe.